Glórias a Deus. Hoje continua a parte B do tema A dureza de Israel e a salvação dos gentios. Bem, é um tema que sempre aconteceu com Israel. E por isso mesmo que eu escolhi esse tema, porque Israel é o povo preferido do Senhor, como nação. Mas tem uma coisa, todas aquelas guerras que Israel teve, eu acho que 90% ou 95% foi Deus que fez isso para eles se acertarem com Deus. Agora, Deus é tão bom que quando liberava aquele povo para guerrear com Israel, aí ele aconselhava, procurar a mim, arrepende-te, ó Israel, eu estou te esperando, outra expressão, né? Eu sou o pai de vocês e quero ser feliz com todos. Mas quando passar um tempinho bom, lá começam a relaxar de novo. Quando relaxava, Deus toma outro castigo. E o castigo que deliberava era as nações em cima de Israel. Para vocês terem uma ideia, até um quadro dantesco, que foi no julgamento do Senhor Jesus Cristo, quando Pilatos disse: e por que quereis fazer isso com o vosso rei? Aí ele disse: nós não temos outro rei senão César. Os judeus dizer isso, que os judeus odiavam os romanos, porque os romanos estavam mandando neles, né? Mas a raiva foi tão grande que eles jogaram sobre Jesus, que ele disse: nós não temos outro rei senão César. Porque Pilatos, vocês vão querer crucificar o vosso rei? Se o nosso rei é César, não temos nenhum outro. Aí Pilatos perguntou: o que é que eu devo fazer do rei dos judeus? Aí eles crucificam. Eu estou apenas abreviando para você ter uma ideia. Aí disse: crucifico vocês, eu lavo minhas mãos. As minhas mãos estão limpas do sangue desse justo. E lavou as mãos. Aí ele disse de lá: caia o seu sangue sobre nós e nossos filhos. Agora veja, passaram-se tempos, teve o ano 70, que os judeus foram cercados, não puderam sair. Tinha judeus que comprava o cocô do pombo para comer, porque ninguém podia entrar lá para levar comida, e se ele saísse, morresse. E teve até uma mãe que deu a sugestão para outra: matemos nosso filho e a gente come ele hoje, e quando for amanhã vocês comem o meu. Veja só como a fome estava imperando naquele lugar. E ninguém podia sair dali, ninguém. Se saísse, morresse, que estava cercado pelo exército romano. Foi no ano 70. Agora veja, começou o sofrimento já dali. E quando eles foram espalhados pelo mundo, eles teve vida folgada ou teve a perder da vida? Eles sofreram tanto que Deus permitiu que Hitler e Mussolini fossem verdadeiros algozes dos judeus. Então Hitler foi o pior que teve. Que Hitler tirava a pele das pessoas assim, a cruz, sem ter anestesia, sem nada. Ele tirava. Deixava as pessoas morrerem de fome. Pessoas que antes eram fortes, gordinhos como eu sou aqui, de morrer com um palito. Eles odiavam tanto os semitas, né? Semitas porque é da descendência de Sem. Odiava tanto que tinha oficial que era da Gestapo, do povo, que casou-se com uma judia. E teve uma hora que a judia pegou o trem. E aquele trem não era permitido para judeus. Aquele trem era permitido só para os como é que diz, alemães. Aí quando pegaram ela,
que é que você está fazendo aqui? Ela disse, eu sou a esposa de um oficial da Gestapo. Quer dizer, era judia, era esposa de um alemão. Ele olhou assim, olharam para o outro, e disse, não, ele segue, a senhora fica. Já para ele não interferir, que ele era um simples soldado, ele era um oficial. Aí tiraram ela, para que ele não se encontrasse mais com ela, mataram a mulher. A mulher não fez nada de mal. Quer dizer, caiu tudo aquilo ali sobre os judeus. Eles pagaram um alto preço por rejeitar Jesus Cristo. E ainda clamaram a maldição sobre eles e sobre seus filhos. E Deus não cobra também, quando Ele quer, não cobra o pecado dos pais e dos filhos, quando Ele quer. Aí o que aconteceu? Isso foi na guerra de 44, né? 42 a 44, foi 46, não é isso? Aí agora vocês vejam como Deus é. Deus tem prometido, quando foi em 1948, está vendo? Deus cumpriu aquilo que disse, eu chamarei meu povo para o caminho dele, para o lugar onde foi dado a ele. Então em 48, coincidiu que Israel venceu todos os seus inimigos, tendo pouca gente, e se assentou lá em Israel. Foi o período também em que o irmão Branham estava sendo chamado para ir pelas nações, para ir pregar o evangelho e ensinar. Então, no tempo que 48 os judeus se assentaram em Israel, foi o tempo também que Deus teve contato com o irmão Branham, para que o irmão Branham fosse o cumprimento de Malaquias, capítulo 4, versículos 5 e 6. Entendeu? Que era converter o coração dos pais aos filhos, que esse converter o coração é trazer a mensagem dos apóstolos para os filhos, então dos pais para os filhos, e dos filhos para os pais, que somos nós, para recebermos a mensagem dos nossos pais, que é justamente os apóstolos. Isso não é maravilhoso? Agora, veja só, quão pouco tempo tinha que a Segunda Guerra tinha terminado. Segunda Guerra Mundial. Pouco tempo. Ela terminou mais ou menos em 47, por aí, 46, por aí. Eu não sei bem quando ela terminou, não. Eu sei que ela terminou e com mais poucos anos depois, 2, 3 anos, foi quando Deus já castiguei demais, que foi um castigo, mas que Deus permitiu, que Deus permite essas coisas, e Deus depois cobra de quem fez, não é isso? E quantas vezes vieram exército e mais exército, que mexeram com o povo de Deus, e Deus disse, foi eu que liberei para vocês aprenderem a reconhecer que eu sou o vosso Deus. Mas ele sempre dizia, ó Israel, eu sou vosso Deus, eu sou vosso Deus que eu não vos esqueço. Entendeu? Sempre ele estava dizendo que não esquecia Israel. Mas ele estava fazendo aquele negócio que ele aconselha o pai fazer, batendo nos filhos com uma vara, para que os filhos não fossem para o inferno. Exortando, muito bem, exortando. Então você vê como eram as coisas. Então, quando entraram os judeus, aí para cumprir o que ele disse também em Isaías 43, quando ele disse, eu já aprendi isso aqui, pastor César tem pregado também ultimamente, que ele disse, eu direi ao sul ao norte e ao sul chamarei as minhas famílias, minha igreja. Ou seja, ele uniria o povo judeu com o povo gentil. Está entendendo? Então, ele uniu, dentro da presciência dele, ele uniu agora o povo judeu com o povo gentil.
de maneira que nós, gentios, não vamos de maneira alguma desfazer dos nossos irmãos, né, que está lá. Nós temos até que orar por eles em Israel. Mas, mesmo assim, vou dizer a vocês, o que vai acontecer é que Deus vai primeiro chamar a gente para que dê certinho como aconteceu com José. Ele nos arrebatará e deixará a gente no céu, no castelo, como aconteceu com José, que deixou a esposa e os 2 filhos lá no castelo e veio ter com seus irmãos. Então, quando Deus fizer a gente ficar lá para a Santa Ceia, que é uma gloriosa Santa Ceia do Senhor, então, através dos profetas, que é Moisés e Elias, que voltarão para o Israel, para pregar o Evangelho lá. E lá ainda tem uma turminha que faz tudo até matar eles, e mata todos os 2. Quando mata eles 2, porque eles foram pregar o Evangelho, mostrando que tudo aquilo ali era Cristo, que eles rejeitaram, Moisés vai dizer, aquele profeta que Deus disse que ele seria semelhante a mim, e que obedecesse a ele, que quem não obedecer, quem for rebelde a ele, vai, em outras palavras, se acabar. Porque eu não permito, nem aceito a sua, como é que diz, rebeldia contra este profeta que é semelhante a Moisés. E Deus ainda disse mais, porque o meu nome está nele. Está lá, se for memória em Êxodo. Porque o meu nome está nele. Então aquele que for rebelde a este profeta que eu vou enviar, que é semelhante a Moisés, ele também estará derrotado. Porque o meu nome está nele. Aí quando a pregação dos profetas, o que vai acontecer? O que vai acontecer é que terminam matando eles. Todos os 2 profetas são mortos. Quando eles são mortos, aí a turma vai enterrá-lo. Aí eles não deixam. Mas aí já é aquele povo que não vai se salvar, entendeu? Eles não deixam, não. Eles fizeram muita coisa contra nós. Então deixa aí para ele apodrecer. E começam a dar presentes uns aos outros, porque mataram aqueles 2 profetas do Apocalipse 11 que estavam incomodando eles. Só que quando não querem que eles sejam enterrados, deixa para que a carne deles se apodreça e os urubus comam. O que vai acontecer? No terceiro dia, justamente igual a Jesus, eles ressuscitam. Quando ressuscita, cai o maior tremor nos homens. Diziam que estavam 3 dias mortos e ressuscitaram e subiram ao céu, ficaram tremendo de medo. Então é a vez de Jesus se apresentar. Quando Jesus se apresenta com as mãos furadas. Que tem gente que diz que o prego foi aqui, não. O prego foi da mão. Mesmo que tiver amarrado também os braços na cruz, mas foi na mão que bota teu dedo aqui na minha mão, Tomé. Foi as mãos e os pés. Então, o que acontece? Quando eles veem aquele homem a quem eles crucificaram, eles caem por terra, com a cabeça no chão, e tudo tremendo, nós vamos agora morrer, vamos ser destruídos, porque nós traspassamos ao Rei da Glória. Então, por isso que eu disse semana passada, que as mesmas palavras que José disse para seus irmãos, Jesus dirá também. Não vos preocupeis, porque aquilo foi para preservar vidas, ou seja, se ele não tem derramado o seu precioso sangue, se ele não tem morrido, até por mãos assassinas, como foram nossos pecados, se ele não fizesse isso, ele não teria salvado as pessoas, porque todos seriam culpados e iriam para o inferno. Mas o coração dele foi tão bom que ele disse isso. Então, uma coisa que eu sempre ia perguntar a vocês, eu me esqueço.
a gente às vezes diz, eu perguntaria à igreja, por que Jesus ressuscitou no terceiro dia? Quem sabe responder? Hã? Cumprindo as escrituras, né? Mas vocês, e se fosse 4 ou 5 dias, o que é que acontecia? Hã? É isso que muita gente pensa. A irmã deu uma resposta corretíssima. No terceiro dia. Mas tem gente que diz que é o terceiro dia para que ele não apodrecesse. Não é? Agora eu pergunto a vocês, tem a chance de a carne de Jesus apodrecer? Então a senhora respondeu muito certo. Cumprir as escrituras. Por que as escrituras dizem? Jesus Cristo ressuscitou no dia do domingo, que é o primeiro dia da semana. E a Bíblia diz que o primeiro dia da semana é também o 8º dia. E o 8º dia é o dia da Santa Congregação. Então, agora veja, e qual é o dia que representa na Bíblia, que todos falaram em língua? Foi o dia do domingo, dia de Pentecoste. Penta quer dizer 5, não é isso? Penta é 5. Pentágono é o prédio dos Estados Unidos, que é dividido em 5 partes assim. Penta é 5, que é também o número da graça. Então, houve 7 semanas. 7 vezes 7 são 49. Depois que Jesus Cristo disse que iria, que o povo fosse esperar ele lá do cenáculo, né? Aí disse, no tempo certo. Então 7 semanas são 49. 49. Mas um dia da semana formaria 50. Estou entendendo? Então, mais um dia da semana formaria 50. 49 mais um 50. Só que 50 o 50 é o jubileu, que representa a libertação, não é isso? 50 é o Pentecoste. 50 é o dia da Santa Congregação, que estavam lá todos congregados, quando desceu o Espírito Santo em forma de línguas, certo? 50 dias de Pentecostes. Veja só que coisa maravilhosa. E o dia da Santa Congregação, que é o 8º dia, é o primeiro dia da semana, mas também pode ser contado como o 8º dia. Por que a Bíblia diz, e esse primeiro dia é também o 8º dia? Porque 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mas, se eu fosse contar de novo, contaria agora o quê? 2, 3, não, 7. Mas o 7 também é o 8º, porque é o dia maravilhoso. Jesus ressuscitou no dia de domingo, que é o sol da justiça. Tudo isso para glorificar o nome de Deus, dia de domingo. Então, se Jesus passasse um mês na sepultura, a sua carne não apodreceria nunca, porque é a carne de Deus. Ele ali não estava mais como homem, não. Ele ali era Deus, entendeu? Tanto é que a própria irmã que foi tocar nele, ele disse, não me toque, não me detém, porque eu não subi ainda para meu Pai. Quando ele subiu para o Pai, ele foi receber todo o poder e toda a glória, tanto no céu como na terra. Por isso, quando ele agora não tinha problema de se esconder, se ele quisesse, não. Ele entrava, como nós cremos que ele está aqui agora, ele entrava do mesmo jeito, sem ninguém notar. Quando ele parou aqueles 2 discípulos de Emaús, que tem gente que pensa que ele esperou na curva, isso é uma força de expressão, estou criticando não. Esperou na curva para pegar os homens conversando. Não, ele estava lá no meio deles. Vocês creem assim? Ele estava lá no meio deles. Quando ele viu que aqueles homens, cada um que dissesse, quando disseram assim, nós pensávamos que ele fosse libertar Israel. Então veja só,
A libertação deles ali não era nada espiritual. Ele sabia que Davi tinha sido o maior guerreiro que Deus escolheu, não é verdade? Então ele mandou, esse filho de Davi é mais poderoso do que Davi, então nada vai dar para ele. E aquele tempo todinho, nada de ele ver Jesus explicar. Quando eles notaram que Jesus não explicava a libertação política, aí ele perguntou a Jesus: Senhor, e quando é o tempo da libertação de Israel? Mas Jesus sabia, não vos é permitido conhecer o segredo de Deus que meu Pai reservou para que se cumprisse. Veja só, mas a libertação que ele queria ali, eles ainda esperavam que Jesus chegasse o momento que dizia: agora eu tenho toda a força, vou expulsar, matar todos os romanos que estiverem dentro de Israel. Mas não era isso. Quando Jesus estava falando: eu não disse para vocês que não precisava levar alforje, nem dinheiro, nem 2 sandálias, nem bolsa, nem nada, né? Agora eu digo, quem tiver, leve, né? Quem venda um negócio e compra outra coisa, mas saia bem preparado. Aí um gritou lá, estão lembrados do que ele gritou? Vou fazer o gesto assim para vocês entenderem. Foi que um gritou lá dentro: Senhor, nós já temos duas espadas. Senhor, nós já temos 2 espadas. Então, o que foi que Jesus respondeu? Basta. Ele não estava entendendo. Jesus está dizendo: agora vocês vão sair preparados. Quem não tiver, venda uma túnica e compre isso que você está precisando. E começou a orientá-los, como se estivesse dando uma orientação de guerreiro. Qual é a orientação que o nosso pastor dá aqui? É para a gente agir como guerreiro. O pastor não vai dizer que cada um compra um revólver para si, não. Cada um compra uma faca, um revólver, uma espingarda, não. Nós somos os soldados de Cristo e temos que avançar. Mas avançar o quê? Tem aquele hino glorioso que diz: o crente combate em oração, né? De joelho em oração, não é isso? Então, veja, o pastor não está nos orientando a ter espada, não. A espada nós já temos, que é a palavra de Deus. É que Paulo fala justamente. Então, eu gosto assim de estar sempre participando, isso aqui é um estudo. Então é isso. Então, se o inimigo quiser, olha, ele está insuflando da igreja para brigar. Não, são coisas que o demônio interpreta que é para causar problema. Mas todas essas pessoas, não quero saber se é governo, seja o que for, que estiver contra o povo de Deus, eles vão se dar tão mal, que a semana passada eu disse que eles teriam coragem até de pedir por clemência para beber a nossa urina. Mas vai se dar tão mal que eles vão se arrepender desde o dia que nasceram. Porque Deus, quando faz isso, Ele não faz assim, não. Está morto, não. Se estão lembrados, foi que Deus disse que ia fazer com eles. Conta aí comigo. Com toda a igreja. 1, 3 e... Não. 3,5. 3,5 anos. A igreja estará onde? Na glória, na sede do Senhor. E quem fez isso, que está fazendo no mundo todo, estará em sofrimento tão terrível, que vão clamar: Senhor, me mate, faça essa montanha cair sobre mim, faça os prédios cair sobre mim. Eles procurarão a morte, mas Deus não autoriza a morte matar nenhum. Comido por câncer, tudo virado feito aquele filme de zumbi, a carne apodrecendo, tudo, e não morre. Por que não morre? Porque Deus deu a ordem: não pode morrer nenhum. Vocês já imaginaram o que é um sofrimento terrível da carne derretendo no corpo,
da carne ser comida, aquela coisa totalmente fedorenta, e eles quererem a morte, pedindo até as montanhas cair sobre nós, para que a gente não veja a face do Cordeiro. Agora é tarde. Agora é tarde. Tem que caminhar para receber os castigos de Deus. Por isso, meus amados irmãos, o pastor pregou 4 foi 5 vezes esse exemplo aí dos irmãos, que um era teatrólogo, outro era pastor. E o que era ateu, que era teatrólogo, tinha mais zelo, mais cuidado, mais educação e respeito para o povo do que os que eram crentes. Os que eram dominados pelo irmão dele, que era pastor. E o pastor, graças a Deus, trouxe essa meditação para nós. Foi importante. Porque a tendência dessa porcaria aqui chamada carne, dessa mente, que não tem nenhuma inteligência comparada com a inteligência de Deus, e quando nós somos bem-sucedidos, e nós estamos dentro daquilo que Paulo disse, nós temos a mente de Cristo. A mente do homem pode ser super inteligente, ele vai cada vez mais caindo, e termina pensando que ele é quem é Deus. Isso são aqueles que não acreditam em Deus. Então, o que vai acontecer? Nós temos que clamar misericórdia e perguntar sempre, Senhor, como está meu comportamento, minha atitude? Me ajuda, Senhor. Me ajuda, meu Pai, para te servir. Agora, isso em tudo, irmão. Eu estava notando uma coisa assim, mas o pastor já reclamou, uma coisa assim, porque esse banheiro, né? Às vezes eu estou aqui, eu vou... Até esse pastor, quando eu saio assim, porque tem ainda esse problema de diabetes em mim. Ele disse, não, irmão, eu estou falando para as pessoas que às vezes faz coisas assim, mas muitas vezes eu vou e os banheiros estão acesos. Não tem ninguém, os banheiros estão acesos. Ó, qualquer hora que eu entrar aqui, aí no banheiro, só se tiver alguém lá, mas se não tiver, quando eu saio eu apago a luz, já para dar uma mensagem. A luz está ficando muito cara, com esse problema de falta de água. Então, o que a gente puder poupar de gasto, tem o gasto que a gente vem, nossas passagens, porque vem para louvar o Senhor, mas não desperdício não. Você já imaginou a pessoa deixar a luz acesa 2, 3 horas sem ter ninguém entrando lá? Que é difícil entrar gente no banheiro durante o culto. Então, gente, nós devemos nos comportar em tudo mesmo. E clamar a Deus por misericórdia, nunca dizer, não, eu sei que eu estou certo com Deus, eu sei que se eu morrer, não é assim. Senhor, tenha misericórdia, porque a gente vê que os grandes profetas botavam o rosto no chão e diziam, Senhor, eu e o teu povo pecamos contra ti, perdoa-nos, nos ajuda, nos ensina, certo? Então, isso nós sabemos já, né? O Pentecostes nós explicamos, é 7 semanas, e 7 é o número da perfeição, 7 semanas, aí o início da outra semana é o domingo, é o Pentecostes, que faz 50, e que coincide também, por isso que Jesus quis ressuscitar no domingo, que é o domingo da ressurreição, o domingo glorioso. Amém? Jesus ressuscitou. E o número do judeu do ano é 5.785. Né? Então, até o pastor falou que era a bênção dobrada. É bênção dobrada e tem outras interpretações também que dão certo. Normalmente, quando a gente fala no ano, nós estamos no ano de 2024, né? Mas normalmente a gente não bota 2024. Né? Por exemplo, hoje, 6/10/24, né? Normalmente devido 2 pedaços assim. Então, 5 é o número da graça, não é verdade? 5 é o número da graça, todos sabem disso, né? 5 é o número da graça. E 7 é o número da perfeição.
Olha só, é outro ponto também que eu arranjei para suceder uma explicação muito boa. Então, na primeira etapa, é a graça com a perfeição. E na outra segunda, é o que que sabe o que é isso? Hã? A eternidade. Então, 5 a graça, 7 a perfeição de Deus, que nos reuniu na sua graça, porque pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, mas de Deus, que nos escolheu e baseado no seu sangue, não é isso? Agora, 8 é a eternidade, que é depois do milênio. O milênio é o 7. A eternidade, está entendendo? Que o sétimo, veja só, o sétimo dia, que é o primeiro dia, o 7, que é o primeiro dia, é também o 8º dia, ou seja, quando faz o 8º dia, o 7 soma mais um 8, que é para fazer o que como é que diz? A eternidade. Então, 5, a graça perfeita. Todos nós somos colocados na graça perfeita de Cristo. E o 8º, que é 8, agora todos nós na eternidade, gozando também a graça. Então, é graça sobre graça. É bênção sobre bênção. É graça sobre graça. Deus abençoe, irmã Diana. Seja bem-vinda. Então, a gente deve sempre meditar nisso. Onde estivermos, estamos na graça. Então, nós vamos ver agora um pouquinho de Romanos 11, 21, para vocês verem que, mesmo o tema dizendo a dureza de Israel, e Deus castigou, mas Deus mostra que está com Israel, mostra que está com todos nós, para que juntos os dois povos, por isso que ele disse lá, trazer aqueles que estão no norte e buscar aqueles que estão no sul, falando isso para Jacó. E outra coisa que eu quero dizer também, Jacó que teve aqueles predicados que pareciam errados dentro de Deus. Mas eu quero lembrar vocês que quem pôs o nome de Jacó, quem foi? Quem foi que pôs o nome de Jacó? Foi Deus. Então, por que Deus pôs o nome de Jacó? Deus disse antes que eles nascessem, antes que eles fizessem bem ou mal, eu já amei Jacó, e ele não diz aborreci, não, diz odiei. Odiar é quando você, entendeu? Você aborrecer, estou aborrecido, mas depois, não, odiar é quando se sacramentou. E eu odiei Esaú. Então, se Deus amou Jacó, botou o nome de Jacó, e amou Jacó e desprezou Esaú, estão entendendo agora que nada que Jacó fez foi errado? Foi Deus que deu força a ele. Como é que uma pessoa era até mais franzina e não tinha direito à primogenitura e Deus deu essa força a ele? E tem mais essa. Deus fala muito aos ouvidos da mãe, para a mãe orientar seus filhos, que é a mãe que está o dia todo com seus filhos, até que ele cresça, para que o pai agora é quem vai cuidar deles, cuidar dando conselho do Deus. A mãe chegou para Jacó, que ficava triste quando viu o irmão passar, lá vai meu irmão com a primogenitura, eu queria ter essa primogenitura. Aí a mãe dele disse, vem cá, Jacó. Aí Jacó, parece que eu estou vendo, agarrado na saia dela, só meu filho, o nosso Pai Celestial disse, quando vocês crescerem, você será o primeiro e seu irmão será o segundo. Quando Jacó olhou aquilo lá, ele disse, pronto, não vou abrir mão disso não. Então Jacó fazia tudo para ter a oportunidade de passar. Como é que eu vou passar por cima do meu irmão sem matar meu irmão? Não sou criminoso. Então, ó, vocês têm que prestar atenção nisso aí, como é que Deus move, gente. Um camarada marrudão, forte,
que nem precisava de cavalo para correr atrás de um veado e matar com a flechada. Oh, que fome! Oh, que fome! Eu vou morrer se eu não comer. Ó, Deus conhecendo ele, atuou nele. É hoje que você faz coisas que eu não me agrado de você. Deus veio antes que a pessoa nasça. Antes que ele nascesse, antes que ele fizesse bem ou mal, eu já amei Jacó e odiei Esaú. Aí Esaú, que cheiro é esse? Um guisado com lentilhas. Me dá desse guisado aí, Jacó. Só lhe dou se você passar para mim a sua primogenitura. E Deus ainda deu a chance a Esaú para usar as palavras: eu morro, mas não abro mão da minha primogenitura. Mas ele ia dizer isso, que Deus já sabia. Ele disse, foi assim, ó. Que me adianta, irmã, eu tenho a bênção de Deus se eu estou passando necessidade. A gente pode dizer isso? Que me adianta a bênção de Deus. O pastor pregando que eu sou abençoado, o pastor pregando que eu vou ser vencedor, se eu estou passando fome, estou desempregado, estou sofrendo. Isso é correto? Não, não. Quando diz, dê graça em tudo, tem expressão, o pastor César também contou uma vez uma expressão aqui de uma mulher, parece que foi já em João Pessoa. Irmão, me dê uma ajuda, dê uma embolinha, porque graças a Deus em casa está faltando feijão, graças a Deus em casa está faltando arroz, graças a Deus em casa está faltando açúcar, café, tudinho. Não é assim a oração, não. Quer pedir ajuda? Me ajude. Aí disse, porque estou vendo pela graça, eu confio na graça de Deus, que Ele vai me suprir com feijão, com arroz, com farinha, com carne, não é verdade? Mas não dizer, graças a Deus estou faltando pão. A palavra graça quer dizer, pela sua vontade. Então, não é assim não. E o pastor falou isso, que a mulher disse para ele. O pastor até notou que ela falou errado. Graças a Deus, eu estou em necessidade, mas eu creio na misericórdia de Deus, que Ele vai fazer para mim. A pessoa sai ao carro, pô, bateu, machucou a perna, e o pessoal come, meu Deus, como está você? Graças a Deus eu estou melhor, porque podia ser pior. Podia o carro ter me matado, né? Aí é outra coisa. Graças a Deus que Deus poupou a minha vida. Então ninguém diga, graças a Deus que eu estou sem comer, graças a Deus, não, que Deus, assim seria da vontade de Deus se eu tivesse assim. Entendeu? É coisa muito gloriosa para a gente pensar, sempre. Então, nesse quadro, foi que ele fez, nós já sabemos, Esaú foi derrotado. E quando queria matar o irmão, que o irmão fugiu, qual era de Deus? Jacó, por que fizesse isso a teu irmão? Não sei o que, né? Mas Deus parece não, estou dizendo parece, um modo para vocês entenderem. Deus só faltou dizer, você fez o que me agradou. Não é não? Porque diz, eu te abençoarei aonde quer que fores. E ele honrou tanto Jacó que ele disse, quando você voltar a esse lugar que você chamou de Betel, que antes era chamado de Luz, quando você voltar para cá, aí ele disse, fez um trato com Deus, que quando ele voltasse, tudo que ele ganhasse, daria o dízimo ao Senhor. Amém? Então Deus não repreendeu, porque ele enganou o pai. Agora, veja, ele enganou o pai dele. Quem foi que entrou nessa jogada para que ele enganasse o pai? Aí você tem medo não, que Deus fala o que for. Ele disse, eu não sou hipócrita não. O que eu fizer está feito. Eu mato, eu faço o que for com o meu salvo. Quem foi que ajudou a Jacó? A mãe deu um conselho. E quem ajudou Jacó na hora do pai reconhecer? Foi o que ele fez? Foi o que ele fez com Jacó? Ou com Isaac? Quem se lembra? Cegou. Porque não adiantava nenhum disfarce de Jacó. Não, meu filho, eu sei que você é Jacó. Ele disse, tem um cheiro de dentro, mas o braço é cabeludo, como do meu filho Esaú. Sou eu mesmo, meu pai.
Então ele engoliu e deu a bênção. Outra coisa, eu quero sempre que vocês pensem nisto. A pessoa que está errada diante de Deus, recebe bênção? Não recebe. A bênção está naquele que Deus preparou para receber a bênção. Então, a bênção de Isaac caiu totalmente dentro de Jacó. E Isaú caiu? Até o conselho que ele dá ao meu filho: não case com mulheres estranhas. Jacó viajou para longe e foi casar com uma parente, uma prima. E Esaú pegou, foram logo duas mulheres cananeias que era proibido se casar. É como hoje chamado, no caso com homem do mundo, nem caso com mulher do mundo. Ele pegou logo duas e queria matar o irmão. E até nos últimos livros da Bíblia diz que o ódio de Deus, porque ele ajudou até a prender os irmãos dele, os filhos de Jacó, ele ajudou a prender. E lembre disso, aquele choro de Jacó com Esaú, o choro de Esaú não foi um choro com peninha de Jacó, não. Aquilo foi Deus. Deus vai aqui, derreta-se junto dele e abraça e beije ele. E eles se abraçaram e beijaram. Quando eles saíram: vamos morar comigo? Não, vou para cá, eu vou para a minha cidade que prometi a Deus. Entendeu? Aí ele foi para lá, vê os filhos dele. Não, papai já fez amizade, vê. Os filhos dele odiavam os filhos de Jacó. Então Deus, o pastor até disse, tem muita gente que é melhor do que nós, e Deus nos escolheu. Por quê? É pela graça. É pela graça. Papai contava, papai era um porteiro, e papai contou um quadro uma vez, que tinha uma moça lá que o pessoal dizia: essa moça aí, nem a água do mar lava ela. Por ver, irmão, isso? Nem a água do mar dá para lavar ela. A mulher terminava o trabalho dela à noite, ia ali para a beira da calçada lá de Boa Viagem, e qualquer um, ela já estava seguindo. Toda noite ela saía com vários homens, e ninguém sabia. E papai tinha uns colegas e dizia: essa moça aí, nem a água do mar lava ela. Sabe o que aconteceu? Veio um malucão de não sei da onde aí, tirar umas férias aqui no Brasil, um estrangeiro, olhou para a mulher, que ela era bonita mesmo, e essa mulher assim: não, eu sou mulher bonita que atrai, lembrar de Raabe, né, que era uma linda mulher. Aí o resultado, olhou para mim e ficou impressionado. Sabe o que foi que propôs para ela? Vocês adivinham? Casamento. Minha filha, nunca vi mulher tão linda como você. E ela ficou toda assim, pensando que ele queria dar apenas um passeio com ela. Ele disse: eu quero me casar com você. E ela casou com um homem rico e foi para os Estados Unidos com aquele homem rico. Está vendo aí? Isso aí representa a graça de nós. Que nós não tínhamos beleza, nós não éramos melhor do que ninguém. E Deus: eu quero vocês, porque Deus conhece o coração. E o meu sangue já lavou, vocês purificou. Mas vamos ler agora o versículo 21 de Romanos 11. Diz assim, Romanos 11. Achei. Digo, pois, porventura tropeçaram, está vendo? Os judeus fez um bocado de tropeço, mas vê que é que Paulo diz, Pedro que aprendeu de Deus: porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua queda veio a salvação aos gentios, a nós, para os incitar a ciúmes. Deus derrubou para incitar. Vocês não quiserem nada comigo, você vai ver um povo que não era amado e eu amei. Veja só. E se a sua queda é a riqueza do mundo, é o 12, e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Aí diz aqui no 13: porque convosco falo, gentios, que enquanto for apóstolo dos gentios, exalto o meu ministério, para ver se de alguma maneira posso incitar aos ciúmes os da minha carne e salvar alguns deles.
Porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, senão a vida dentre os mortos? E se as primícias são santas, também a massa o é. E se a raiz é santa, também os ramos são. E se alguns dos ramos forem quebrados, e tu, sendo oliveira brava, ou seja, gentil é oliveira brava, foste enxertado em lugar deles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos, e se contra eles te gloriares, não és tu que sustentas a raiz, que é Cristo, mas a raiz é que sustenta a ti, como é no caso de Davi. Dirás, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Eles foram incrédulos, foram quebrados. E tu estás em pé pela fé. Então não te ensoberbeças, mas teme. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que não te poupe a ti também. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para contigo, benignidade. Se permaneceres na benignidade, de outra maneira também tu serás, se não permaneceres na benignidade, de outra maneira também serás cortado. Também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Porque se Deus fosse cortado, porque se tu fosse cortado da natural oliveira brava e contra a natureza enxertada na boa oliveira, quanto mais estes que são naturais serão enxertados a sua oliveira. Ou seja, se a gente se sentar, ficar como na cadeira de balanço, ficar ali sentado e achar que é bom demais, Deus corta a gente também. É como se os judeus ficarem pensando que os dias deles vão chegar e não quiserem se arrepender, eles também não serão aproveitados. Então, todos nós temos um compromisso com Deus. Todos nós um compromisso com Deus para glorificá-lo e exaltá-lo. Amém? Aí tem aqui. Terminei aqui 51 a 36, a 25. Agora tem outra parte aqui ainda. Mas são poucas coisas mesmo, já deu tempo. Eu vou encerrar aqui. Eu vou encerrar aqui, de outra oportunidade eu posso mostrar a vocês. É uma parte que eu queria ler aqui. Sim, até que chegue a plenitude dos gentios. É o número 25. Porque eu não quero, irmão, que ignoreis esse segredo, para que não sejais sábios em vós mesmos. Nós não devemos pensar que nós somos alguma coisa. Nós não somos sábios em nós mesmos. É que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador e desviará de Jacó a impiedade. Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. Tá vendo? No frigir dos ovos, como diz o ditado, tanto nós gentios como os judeus, todos pecaram, todos falharam
E Deus encerrou a todos debaixo do pecado da desobediência. Paulo diz isso, não é só aqui não, de outras vezes também. Aí ele encerrou a todos debaixo do pecado, para dizer, ninguém vai se salvar por si mesmo. Ninguém vai se salvar por ser bonzinho. Ninguém, nem dos judeus, nem dos gentios. Mas todos se salvarão pela minha graça. A graça que vem pela misericórdia de Deus, e esta graça vem acompanhada do seu glorioso sangue. E assim todos estaremos salvos e felizes de estar vivendo a graça de Deus. Amém? Deus nos abençoe. Dê o like e sempre que puder, eu sei que hoje foi eleição, puder chegar um pouquinho assim, porque... Mas quem não assistiu todo pode ligar em casa e olhar. E quem quiser dar o like, eu agradeço. Que o Senhor Jesus Cristo vos abençoe, Igreja do Deus vivo, e nos dê uma tarde e noite maravilhosa na presença do Senhor Jesus Cristo. Amém e aleluia. Glórias a Deus.